Antes de ir adiante, é necessário estabelecer o significado exato de certos conceitos que encontraremos constantemente em seguida. O primeiro deles é o da evolução. A ideia de evolução ocupou um lugar predominante no pensamento ocidental. Duvidar da evolução foi considerado por muito tempo um sinal decisivo de retrocesso. A evolução se tornou uma espécie de chave universal que abre todas as fechaduras. Essa aceitação geral de uma ideia muito hipotética em si mesma suscita dúvidas. A ideia da evolução é comparativamente nova. Darwin viu na seleção natural uma prova da evolução no sentido biológico, mas a popularização da ideia da evolução num sentido geral deve-se sobretudo a Herbert Spencer, que foi o primeiro a explicar os processos cósmicos, biológicos, psicológicos, morais e sociológicos do ponto de vista de um princípio geral. Contudo, tentativas individuais de considerar os processos do mundo como resultado da evolução mecânica existiram antes de Spencer. A filosofia astronômica, por um lado, e as ciências biológicas, por outro, criaram a moderna concepção da evolução, que hoje é aplicada literalmente a todas as coisas do mundo, desde as formas sociais até os sinais de pontuação, com base no princípio geral, aceito de antemão, de que tudo evolui. Para sustentar esse princípio, selecionam-se os fatos. O que não se coaduna com o princípio da evolução é rejeitado. De acordo com a definição comum do dicionário, a palavra evolução significa um desenvolvimento ordenado e progressivo, dirigido por determinadas leis exatas, mas desconhecidas. Para compreender a ideia, deve-se observar que, no conceito de evolução, é importante não apenas o que se inclui nessa palavra, mas também o que se exclui dela. Antes de tudo, a ideia da evolução exclui a ideia de um plano e de um cérebro diretor. A evolução é um processo independente mecânico. Além disso, a evolução exclui o acidente, isto é, a introdução de novos fatos nos processos mecânicos, que mudam constantemente a sua direção. Um acidente corresponde a outro, e de mais a mais, a palavra evolução não tem antítese, ainda que, por exemplo, a dissolução e a degenerescência não possam se chamar evolução. O significado dogmático que a palavra evolução carrega constitui o traço mais característico, mas esse dogmatismo não tem nenhum fundamento. Pelo contrário, não há ideia mais artificial e frágil do que a da evolução geral de tudo que existe. As bases científicas da evolução são teorias nebulosas da origem dos mundos, com todas as adições, restrições e alterações que realmente não mudam nada na concepção original errada do processo mecânico de construção. E, em segundo lugar, a teoria da origem das espécies de Darwin, também com todas as alterações e acréscimos posteriores. Mas as teorias nebulosas, não importa que nomes tenham, pertencem ao domínio da pura especulação. É, de fato, apenas uma classificação de supostos fenômenos que, devido ao mal entendido e na falta de algo melhor, é considerada como uma teoria do processo do mundo. Como teoria, não se baseia em nenhum fato ou leis observáveis. A evolução das formas orgânicas, no sentido do desenvolvimento de novas espécies e classes em todos os reinos da natureza, está cientificamente baseada numa série completa de fatos, que supomos confirmá-la com base na anatomia comparada, na morfologia, na embriologia, na paleontologia e etc. Mas, na verdade, todos esses fatos foram selecionados artificialmente para comprovar a teoria. Cada década nega os fatos da década anterior e os substitui por novos fatos, mas a teoria permanece inabalável. Logo no início, ao introduzir a ideia da evolução nas concepções biológicas,
fez-se uma audaciosa suposição, porque sem ela não se podia elaborar nenhuma teoria. Mais tarde, esqueceu-se de que era apenas uma suposição. Refiro-me à famosa origem das espécies. A questão é que, dentro do terreno estrito dos fatos, é possível aceitar a evolução baseada na seleção, adaptação e eliminação, apenas no sentido da conservação das espécies, porque só isso pode ser observado. Na realidade, o aparecimento de novas espécies, a sua formação e transição das formas inferiores para as superiores, nunca foram observados em parte alguma. A evolução, no sentido de desenvolvimento de espécies, sempre foi apenas uma hipótese, que se converteu em teoria simplesmente devido ao mal entendido. O único fato aqui é a conservação das espécies. Como é que elas aparecem, não sabemos, e não nos devemos enganar nesse ponto. Nessa altura, a ciência, por um estratagema, substituiu uma carta por outra, isto é, tendo estabelecido a evolução de variedades ou raças, aplicou a mesma evolução às espécies, utilizando o método analógico. Essa analogia é inteiramente ilegítima e, ao chamá-la substituição por estratagema, não exagero por pouco que seja. A evolução das variedades é um fato estabelecido, mas todas as variedades permanecem dentro dos limites das espécies particulares e são muito instáveis, isto é, com a alteração das condições, se modificam após várias gerações, ou retornam ao tipo original. A espécie é um tipo firmemente estabelecido, e como já disse, nunca se observou uma mudança nas espécies. Naturalmente, isso não significa que tudo aquilo que é chamado de espécie seja um tipo firmemente estabelecido. A espécie só é um tipo firmemente estabelecido em comparação com a variedade ou a raça, que é um tipo que muda quase diante dos nossos olhos. Em virtude da enorme diferença entre variedades e espécies, aplicar às espécies o que foi estabelecido apenas em relação às variedades é pelo menos um erro deliberado, mas a magnitude desse erro deliberado e a aceitação quase geral dele como verdade não nos obrigam de forma alguma a levá-lo em conta ou a admitir por trás dele uma possibilidade oculta. Além disso, os dados da paleontologia, longe de confirmarem a ideia de uma mudança ordenada das espécies, descartam inteiramente a ideia das próprias espécies como algo definido e estabelecem a realidade de saltos, retardamentos, reversões, o aparecimento repentino de formas totalmente novas e etc., que são inexplicáveis do ponto de vista de uma evolução ordenada. Os dados da anatomia comparativa, aos quais os evolucionistas gostam muito de se reportar, começam igualmente a se voltar contra eles. Por exemplo, constatou-se que é totalmente impossível estabelecer uma evolução no caso de órgãos separados, como os olhos ou os órgãos do olfato e outros semelhantes. A isso deve-se aduzir que o conceito de evolução, no seu sentido estritamente científico, já sofreu uma modificação considerável, e há hoje uma grande diferença entre o significado popular da palavra nos ensaios e esboços pretensamente científicos e a sua significação realmente científica. A evolução ainda não é negada pela ciência, mas já se admite que a própria palavra não teve muito sucesso, e fizeram-se tentativas de encontrar outra palavra que expressasse uma ideia menos artificial e que incluísse não apenas o processo de integração, mas também o processo de dissolução. Essa última ideia se tornará clara se compreendermos o fato assinalado antes de que a palavra evolução não tem antítese. O significado disso adquire nitidez nas tentativas de aplicação da palavra evolução
a descrição dos fenômenos sociais e políticos, onde os resultados da degenerescência ou desintegração são constantemente tomados como evolução, e onde a evolução, que pela significação da palavra não pode ser dependente da vontade de ninguém, é constantemente confundida com resultados de processos voluntários, que são também reconhecidos como possíveis. Na realidade, o aparecimento de novas formas sociais ou políticas não depende nem da vontade, nem da evolução, e em muitos casos são apenas realizações fracassadas, incompletas e contraditórias. Ou, dizendo melhor, uma não realização de programas teóricos, atrás dos quais estão interesses pessoais. A confusão de ideias em relação à evolução depende em grande parte da compreensão que não se pode suprimir da mente dos homens, do fato de que, na vida, não há um só processo, mas muitos, que se entrecruzam, se interpenetram e introduzem um no outro novos fatos. De modo muito geral, esses processos podem dividir-se em duas categorias: processos criativos e processos destrutivos. Ambos os tipos são igualmente importantes, porque se não houvesse processos destrutivos, não haveria processos criativos. Os processos destrutivos fornecem material aos processos criativos, e todos os processos criativos, sem exceção, se transformam mais cedo ou mais tarde em processos destrutivos. Mas isso não quer dizer que, juntos, os processos criativos e os processos destrutivos constituam o que se pode chamar evolução. Ao criar a teoria da evolução, o pensamento ocidental esqueceu os processos destrutivos. A razão disso está no campo de visão artificialmente reduzido dos últimos séculos da cultura europeia. Devido a isso, as teorias são elaboradas com um número insuficiente de fatos. Nenhum dos processos observados é considerado na sua totalidade. E observando apenas parte do processo, os homens dizem que ele consiste em mudanças progressivas ou em evolução. É curioso que os homens do nosso tempo não possam conceber o processo inverso numa grande escala. A destruição, degenerescência ou dissolução em grande escala lhes parecem inevitavelmente uma mudança progressiva ou evolução. Apesar de tudo que se firmou, o termo evolução pode ser muito útil e aplicado a fatos que existem realmente. Ajuda a elucidar o conteúdo deles e a sua dependência interna de outros fatos. Por exemplo, o desenvolvimento de todas as células de um organismo a partir de uma célula-mãe pode se chamar evolução da célula-mãe. O desenvolvimento contínuo das células dos tecidos superiores a partir das células de tecidos inferiores pode ser chamado evolução das células. Falando estritamente, todos os processos de transformação podem ser chamados evolutivos. O desenvolvimento de uma galinha a partir do ovo, o desenvolvimento de um carvalho a partir de uma glande, o desenvolvimento do trigo a partir da semente, o desenvolvimento de uma borboleta a partir de um ovo, uma lagarta e uma crisálida. Tudo isso são exemplos de evolução que existem realmente no mundo. A ideia de evolução, no sentido de transformação, no pensamento comum, difere da ideia de evolução no pensamento esotérico, no fato de que o pensamento esotérico reconhece a possibilidade de transformação ou evolução, onde o pensamento científico não vê nem admite tal possibilidade. Isto é, o pensamento esotérico aceita a possibilidade de transformação do homem em super-homem, que é o mais elevado sentido da palavra evolução. Com exceção desse significado, a palavra evolução
pode ser utilizada para designar os processos que favorecem a melhoria da raça e a conservação das espécies, em oposição aos processos que as degradam e levam à degenerescência das espécies. Voltando à ideia do esoterismo em si mesmo, é preciso compreender que em muitos países antigos, como o Egito e a Grécia, por exemplo, existiram lado a lado duas religiões, uma dogmática e cerimonial, e outra mística e esotérica. A primeira consistia em cultos populares representando as formas parcialmente esquecidas dos antigos mitos místicos e esotéricos, enquanto a outra era a religião dos mistérios. Esta ia muito além dos cultos populares, explicando a significação alegórica e simbólica dos mitos e unindo aqueles que estavam ligados ao círculo esotérico, ou se esforçavam para chegar a ele. Sabe-se relativamente muito pouco a respeito dos mistérios, o seu papel na vida das comunidades antigas, a parte que desempenhavam na criação das antigas culturas, são coisas que desconhecemos inteiramente. Contudo, são precisamente os mistérios que explicam muitos enigmas históricos e, entre outros, talvez o maior enigma histórico de todos, o súbito aparecimento da cultura grega do século VII. Seguindo-se depois os séculos VIII e IX, completamente obscuros. Na Grécia histórica, os mistérios pertenciam às sociedades secretas de um tipo especial. Essas sociedades secretas de sacerdotes e iniciados estabeleciam a cada ano ou a intervalos definidos festas especiais acompanhadas de representações teatrais alegóricas. Essas representações, a que se deu em particular o nome de mistérios, eram realizadas em diferentes lugares. As mais conhecidas eram realizadas em Delfos e Eleusis, na Grécia, e na ilha de Fili, no Egito. O caráter das apresentações teatrais e dos dramas alegóricos ali representados era mais ou menos constante. Tanto na Grécia como no Egito, a ideia era sempre uma e a mesma, isto é, a morte do Deus e a sua ressurreição. O fio dessa ideia atravessava todos os mistérios. A sua significação pode ser interpretada de várias maneiras. Provavelmente, o mais correto é pensar que os mistérios representavam a viagem dos mundos ou da alma, o nascimento da alma na matéria, a sua morte e ressurreição, isto é, o seu retorno à vida anterior. Mas as representações teatrais, que constituíam para as pessoas todo o conteúdo dos mistérios, era na verdade de importância secundária. Por trás dessas representações estavam as escolas, que eram a essência de tudo. O objetivo de tais escolas era a preparação dos homens para a iniciação. Só os que eram iniciados em certos segredos podiam tomar parte dos mistérios. A iniciação era acompanhada de cerimônias complicadas, algumas das quais eram públicas, e de várias provas pelas quais o candidato à iniciação tinha que passar. Para a multidão, as massas, isso constituía o conteúdo da iniciação, mas as cerimônias de iniciação não passavam, na realidade, de cerimônias. As provas verdadeiras tinham lugar não no momento imediatamente anterior à iniciação formal, mas durante um curso inteiro, em alguns casos muito longo, de estudo e preparação. E a iniciação não era, naturalmente, um milagre instantâneo, mas uma introdução consecutiva e gradual num novo ciclo de pensamento e sentimento, como ocorre com a iniciação em qualquer ciência ou ramo do conhecimento. Há várias suposições sobre que ideias prevaleciam entre as pessoas no período imediatamente ligado aos mistérios, sobre o que a iniciação dava ou podia dar. Uma delas é que a iniciação dava imortalidade. Os gregos e também os egípcios
tinha uma ideia muito sombria da vida do além-túmulo. Assim era o Hades de Homero e as ideias egípcias sobre a vida do além. A iniciação liberava dessas trevas, proporcionava um caminho de fuga para a interminável angústia das moradas da morte. Dava uma espécie de vida na morte, mais do que em qualquer outro lugar. Essa ideia é expressa no hino de Páscoa da Igreja Ortodoxa, que indubitavelmente vem de uma antiguidade pré-cristã, muito remota, e liga a ideia cristã à ideia dos mistérios. Cristo ressuscitou, conquistou a morte com a morte e deu vida aos que estavam na tumba. Há uma notável analogia entre o conteúdo dos mistérios e a vida terrena de Cristo. A vida de Cristo, como conhecemos a partir dos evangelhos, representa o mesmo mistério que os que eram representados no Egito, na ilha de Fíli, na Grécia, em Eleusis e noutros lugares. A ideia era a mesma, a saber, a morte do Deus e a sua ressurreição. A única diferença entre os mistérios como eram apresentados no Egito e na Grécia e o mistério que se apresentava na Palestina reside no fato de que o último se passava na vida real, não no palco, mas em meio à natureza real, nas ruas e praças públicas de cidades reais, num campo real, com o céu, as montanhas, lagos e árvores como cenário, com uma multidão verdadeira, com emoções reais de amor, malícia e ódio, com cravos reais, com sofrimentos reais. Todos os atores desse drama conheciam seus papéis e atuavam segundo um plano geral, segundo a finalidade e o propósito da peça. Não havia nesse drama nada espontâneo, inconsciente ou acidental. Cada ator sabia que palavras devia dizer e em que momento, e de fato, dizia exatamente o que devia dizer, e do modo como devia fazê-lo. Era um drama que tinha como plateia o mundo inteiro por centenas e milhares de anos, e o drama foi representado sem o menor erro, sem a menor inexatidão, segundo a ideia do autor e o plano do produtor, visto que, de acordo com a ideia do esoterismo, deve ter havido sem dúvida tanto um autor como um produtor. A ideia e a finalidade dos mistérios, do mesmo modo que a substância da iniciação, estavam ocultas. Para aqueles que sabiam da existência do conhecimento oculto, os mistérios abriam a porta para esse conhecimento. Era esta a meta dos mistérios, a sua ideia. Quando os mistérios desapareceram da vida dos povos, o elo que existia entre a humanidade terrena e o conhecimento oculto se rompeu. A própria ideia desse conhecimento se tornou gradativamente cada vez mais fantástica e se afastou cada vez mais da visão da vida comum e realista. Nos dias atuais, a ideia do esoterismo se opõe a todos os pontos de vista comuns da vida. Do ponto de vista das opiniões científicas, psicológica e histórica modernas, a ideia do círculo interior é sem dúvida totalmente absurda, fantástica e sem fundamento. Ela também parece fantástica do ponto de vista da filosofia idealista, uma vez que esta admite o oculto e o incompreensível, como existindo somente fora da vida física, fora do mundo dos fenômenos. Do ponto de vista das doutrinas menos intelectuais, como o cristianismo dogmático da Igreja, ou o espiritismo e outras, a ideia do esoterismo em sua forma pura é igualmente inadmissível, porque por um lado contradiz a autoridade da Igreja e muitos dos dogmas aceitos, e por outro, expõe vulgares teorias animistas com a denominação geral de espiritualismo ou espiritismo, e milagres com mesas e cadeiras. E ao mesmo tempo, a ideia do esoterismo leva o misterioso e o milagroso para a vida real, a vida diária,
e faz com que as pessoas se deem conta de que a vida não é o que parece na superfície, na qual a maioria dos homens se vê. Para compreender a substância da ideia do esoterismo, deve-se compreender inicialmente que a história da humanidade é muito mais longa do que geralmente se supõe, mas deve-se observar que a ideia comum dos manuais e dos sumários de história populares, que contém um período histórico muito curto e uma época mais ou menos obscura antes dele, está na verdade muito distante das mais recentes ideias científicas. A ciência histórica atual começa a considerar o período pré-histórico e a Idade da Pedra de modo completamente diferente de como fazia 50 ou 60 anos atrás. Não pode encarar o período pré-histórico como uma etapa de barbarismo, porque contra esse ponto de vista falam o estudo dos remanescentes das culturas pré-históricas, os documentos da arte e literatura antigas, o estudo dos costumes e ritos religiosos dos diferentes povos, o estudo comparativo das religiões e, em especial, o estudo da língua, isto é, os dados da filologia comparada, que mostram a surpreendente riqueza psicológica das línguas antigas. Pelo contrário, em oposição ao velho ponto de vista, já existem muitas teorias e surgem muitas novas teorias sobre a possibilidade de antigas civilizações pré-históricas. Assim, a Idade da Pedra é tida com mais probabilidade como um período não dos começos, mas de queda e degeneração de civilizações que existiram antes.